Inclusive, também a palavra 7358 no dicionário Strong, que é rehem, ela é a palavra que tem a ver com nascimento, nascido, mãe, útero. Ó, a palavra já nascer, no hebraico, ela já está completamente conectada à palavra mãe também, e útero. Então, quando a escritura, um hebreu, ele falava de nascer de novo, ele já está falando do que, gente? De mãe. Quando um hebreu ele já falava na Bíblia sobre nascer, automaticamente no pensamento hebraico, na cultura hebraica, você está falando de mãe. Paulo ele faz referência a outro tipo de batismo no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: não quero, irmãos, que ignoreis o fato de que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem. A nuvem, um dia eu vou fazer uma live só sobre nuvens. Elas são portais, tá? E todos passaram pelo mar. Interessante, pela água. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso está em 1 Coríntios 10, 1 ao 2. Interessante que, já vou colocando aqui para vocês o entendimento da palavra batismo. O termo batismo, no grego, utilizado aqui, muitas pessoas elas vão se apegar à questão de entrar em água, ser imerso. Lavar-se, tá? Só que se você ficar com essa tradução a todo momento, algo não encaixa. Samuel, então qual seria a melhor tradução dos múltiplos entendimentos da palavra batismo na Bíblia para que a gente coloque ela nos versos e eles encaixem perfeitamente? Iniciação e conversão. Só isso. Toda vez que você lê a palavra batismo, leia iniciação e conversão. Iniciação em conversão. Iniciação em ser uma pessoa diferente. Só isso. Então, se a gente encaixar aqui no verso de Coríntios, fica fácil entender. Nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram iniciados, ou seja, convertidos, né? Em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, eles passaram por esse tipo de ação e eles tiveram uma mudança. Eles passaram e falaram, uau. Compreendem? O próprio Moisés passou por um evento, estilo batismo, né? Ou seja, uma iniciação, um tipo de passagem. Tá? Um rito, né? Seja ritual ou simplesmente aquilo que eu falo. Ó, quando passou pelas águas do Nilo em sua própria arca, útero, de abrigo quando era um bebê. Isso está em Êxodo 2. Mais tarde, Moisés liderou os israelitas pelas águas do Mar Vermelho. O pessoal fala Mar Vermelho, mas é Mar de Juncos. Né? Juncos é um tipo de vegetação que fica ali na aquática, tá? Mar de Juncos. Enquanto todos seguiam a nuvem da glória de Deus. De forma semelhante à nossa identificação com Cristo e a nova aliança. Os israelitas, eles foram iniciados aqui, batizados ou imersos, iniciados, convertidos naquilo que Moisés, que tipifica Cristo, identificando ele com a aliança que ele trouxe a eles. Outro tipo de prenúncio do batismo no Antigo Testamento, ele é visto na história de Jonas, onde o profeta desce às águas para aquilo que parecia ser um tipo de morte certa, apenas para ser libertado por Deus por meio de um grande ser que resgata o profeta, dando-lhe assim uma espécie de ressurreição. Tá? Jonas faz referência a esse fato em sua oração. As águas me cercaram até a morte. O grande abismo me engoliu. Mas tu fizeste subir a minha vida do poço. Ele alude à figura de Cristo, quando ele desce as águas. Quando Cristo desceu as águas, Samuel? Quando ele veio para este mundo, ele já desceu de sua glória e nasceu o quê? Num ventre de mulher, né? Maria. E ao descer também nas águas, depois também aqui simboliza a questão da ida dele ao Sheol. Que inclusive, numa das lives que eu falo sobre o Leviatã, eu falo em detalhes aqui sobre essa questão. Que ser era esse? O pessoal traduz peixe, mas peixe é uma tradução equivocada, tá? Eu compreendo que esse ser aqui era o próprio Leviatã e que Cristo também desceu ao Sheol através do Leviatã, tá? Onde ele foi até as mansões, a mansão dos mortos, né? Ou seja, o Sheol. A água tem sido um símbolo importante ao longo da história bíblica. Noé e sua família foram salvos da destruição mundial pelas águas do dilúvio. Os israelitas, sob Moisés, ganharam sua liberdade da escravidão pelas águas do Mar de Juncos, né? Do Mar Vermelho. Os israelitas, sob Josué, entraram na Terra Prometida pelas águas do Rio Jordão. Eliseu começou seu ministério após o arrebatamento de Elias, passando pelas águas do Jordão. João Batista também fazia esse pedido de arrependimento, demonstrando através de uma iniciação nas águas, ou seja, sempre a água sendo um tipo de instrumento, ou um fluido que faz esse tipo de transição com as pessoas.
E todo cristão, desde a ascensão de Jesus, nos dias de hoje, tem usado esse rito, chamado de batismo, em água para mostrar seu arrependimento do pecado e fé em Cristo, fidelidade em Cristo. Agora, Samuel, quero usar o rito para me salvar. Eu amo isso, eu quero usar isso. Amém. Você usar tal elemento, você conecta terra e céu. Isso é bíblico, né? Ou seja, a Escritura, ela já diz aquilo que eu sempre falo. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus, ele falou isso. Então, tudo que você faz com o intuito, não é só questão do batismo. Eu estou fazendo essa live aqui no intuito para Deus, tá? E para que fale no coração das pessoas. Isso aqui está conectado com os céus. Quando você ora, você está fazendo um rito que é uma conexão, você e Deus com os céus. Quando você intercede por alguém, quando você dá um alimento para alguém, quando você conversa sobre as coisas de Deus com alguém, quando você exorta alguém, tudo que nós fazemos, quando nós estamos nos alimentando com alguém, todas as coisas são acessos, são ritos, mini ritos. Só que o que eu quero que vocês compreendam é o significado, a grande profundidade desses atos. E não fiquem apegados a apenas o rito, assim, ou a prática de alguma coisa que ela não tem um significado para você de maneira completamente correta. Então, o batismo, ele é um marco temporal. Isso é muito importante vocês compreenderem. Um marco temporal quando a pessoa ela deseja fazer esse tipo de rito. Tá? Dando continuidade aqui. É interessante que Samuel, eu quero uma prova de que a água, ela também é esse elemento atemporal. Porque quando você faz essa confissão, você se arrepende. Você está usando a água ali como elemento. Samuel, se a pessoa ela faz apenas por aspersão, tem algum problema? Não há problema, porque na verdade, quando eu sempre falo isso, os sacerdotes levitas, por exemplo, quando eles praticavam esses tipos de ritos, tá? De lavagem, de banhos, etc., no deserto havia pouca água. Eles reservavam um maior número de água para certos tipos de questões para eles ficarem limpos e purificados, com maior quantidade de água. Em outros momentos usavam menos água. Então, o grande problema não é quantidade, gente. Olha as coisas que as pessoas estão brigando hoje. Elas não entenderam. Nenhum deles fala que isso significa o nascer da mãe, o líquido amniótico. Todos ficam brigando por um tipo de rito. Eles ficam brigando pela receita do bolo e eles não estão preocupados em fazer, então, vamos falar de bolo, de fazer algo com amor, algo bem feito. Estão brigando se é da marca tal ou da marca tal, sabe? Se é um bolo de coco lá, se é o coco tal, o coco ralado da marca tal ou da outra marca. É isso que os caras estão brigando. Que ficam brigando, os batistas lá brigando que é por aspersão, ou outro, não, é só os batistas brigam por imersão, geralmente. Mas os outros por aspersão, que não sei o quê. E aí eles falam, mas no Novo Testamento eles faziam isso em água corrente, mas na verdade, quando eles estavam ali próximos a muita água, quantidade de água, aí eles faziam isso. Mas a grande questão não é a quantidade de água, mas o tipo de significado que tem para você. Quando você faz isso de maneira verdadeira, Samuel, como que eu posso me batizar? Eu preciso de um pastor? Não, gente. Aonde que a Bíblia mostra que quando os discípulos chegaram a fazer tal rito, que era um pastor ou algo do tipo, né, um padre? Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode chamar, então, alguém que se você quer fazer isso, que você perceba que ela é uma pessoa idônea, que ela é temente a Deus, e que ela ore por você, e você pode fazer aquela confissão ali, naquele momento. Assim, Pai, né, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero fazer esse rito, essa simbologia para ti. Essa água ela vai me conectar lá com o mundo espiritual. É como se fosse um portal do tempo, onde você, lá da tua preexistência, do erro que você fez, você precisou vir aqui pelo portal das águas, você está usando as próprias águas ali para confessar esse tipo de ato. Compreende? O teu arrependimento. Então, isso é um tipo de ato que você faz para pessoas, você e Deus, mas sempre com um tipo de testemunho, digamos. Na passagem de Atos, capítulo 8, tem uma prova que a água ela é um líquido interdimensional.
e que ela pode, inclusive, fazer essa questão que eu falei para vocês. Talvez você vai falar assim, você é louco falando essas coisas, você está usando o filme. Não, na verdade, os filmes usam as coisas que, na verdade, são bíblicas, do mundo espiritual, do mundo quântico, que os judeus já entendiam há muito, 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 muito tempo, né? Então, o seguinte, o eunuco estava lendo o verso 32, estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, estava lendo sobre Cristo, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, em sua humilhação. Foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser iniciado? Vamos traduzir a palavra batizado como iniciado, tá, gente? Para você não ficar com aquela coisa de rito de bolo, de receita de bolo, tá? Disse Felipe: você pode. Se crê de todo o coração, o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o iniciou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco, e não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Olha que interessante. Após ele ter saído de lá. Então algo aconteceu, né? Após ele ter feito esse ato, junto, ali, conectado com a água. Tá? Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então ali houve literalmente, um tipo de portal dimensional, a pessoa foi transladada ali. Alguns dizem que isso não é possível. Para Deus tudo é possível, né? Na verdade, Cristo, ele fazia isso. E ele falou que nós poderíamos fazer coisas maiores. Ocorre que nós somos tão completamente apegados nesse mundo aqui, que nós temos dificuldade para que as coisas de Deus elas venham a ocorrer para nós aqui neste mundo.